Bom dia, alunos. Estamos chegando à nossa aula 20 do nosso itinerário formativo Camil. Vamos hoje dar continuidade à sequência didática 9, que é Barroco e Arcadismo. Hoje nós pretendemos acabar a teoria do arcadismo, porque na nossa previsão nós estudamos o principal, na aula passada, o principal poeta, e hoje vamos estudar o principal prosador, né, da prosa religiosa, dos sermões. Então, o nosso objeto do conhecimento hoje é o contexto barroco, o contexto social, histórico e o projeto estético, que na verdade vai ser a partir, né, das considerações sobre a obra de Antônio Vieira e o estudo dos sermões. Aqui nós temos essa bela iconografia, né? Essa bela iconografia aqui da pintura barroca. Vocês vejam um jogo de claro e escuro, certo? Que é muito típico do barroco, né? As figuras geralmente cenas de momento de morte, pessoas caídas e figuras celestiais interagindo aí com o homem, porque o barroco tem essa base muito religiosa. Nós vamos lembrar aqui os descritores, quando vamos falar do barroco do Padre Antônio Vieira, né? Os descritores que dizem respeito a essa unidade didática, a essa sequência didática, são ler o texto barroco, abrangendo suas temáticas e a linguagem empregada, entender as figuras de linguagem empregadas no texto barroco, estudar os ideais propagados pelos textos barrocos à época de suas produções, reconhecer a linguagem empregada, os ideais pregados e as abordagens temáticas nos principais textos dos autores, no caso de hoje o Padre Antônio Vieira. Vamos, antes de entrar na obra de Antônio Vieira, obviamente, falar da vida dele. A vida dele é particularmente interessante, muito mais interessante que qualquer outro até então, mesmo a do Gregório de Matos. E ao falar da vida do Vieira, que nós vamos falar sobre a época, nós vamos falar de um homem que viveu muito o seu tempo, as grandes questões do seu tempo, as questões tanto que interessam a literatura quanto que interessam a política, a economia mundial. O Vieira é o que se pode chamar de um polímata, né? Alguém que tem conhecimento em muitas áreas. Então vamos falar da vida do Vieira e juntar tudo que estavam lá tudo que estava nos descritores. Primeiro que nós temos que assinalar que ele vai nascer no início do século XVII, né, 1608, em Portugal, em Lisboa, e daí porque ele é estudado fortemente como um dos maiores representantes da literatura portuguesa. Também da literatura brasileira, porque vejo que ele veio muito cedo para o Brasil, ele vai estudar nos colégios dos jesuítas em Salvador. Ele vem para o Brasil em 1614, creio, com a família. O pai é transferido para um cargo, o pai trabalhava para o governo português, e é lotado aqui em Salvador, e ele vem e ele vai estudar no colégio jesuíta, e se encanta, né, pela religião, muito, muito religioso, até foge de casa porque ele, contra a vontade do pai, vai estudar, vai ser noviço, depois de ser mandado para Olinda. E após a sua formação, ele era tão bom aluno e grande orador, que ele é nomeado imediatamente, depois de 3 anos lá, ele vai ser nomeado professor dos noviços. Ele é noviço, quando termina de ser noviço, imediatamente vai ser professor dos noviços. Em 1633, ele começa a pregar, um ano antes de se ordenar, quando ele depois vai ter a sua formação propriamente dita de jesuíta. Em 1634 ele é ordenado sacerdote. Ele tem um sermão histórico, que é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, naquele contexto das lutas, né, dos holandeses no Nordeste, quando os holandeses tinham dominado Salvador, os holandeses tinham se estabelecido em Pernambuco, e ele vai fazer um sermão assim, se pronunciando sobre aquela situação muito crítica, né? Enquanto os portugueses já estavam perdendo as esperanças de retomar aqueles territórios dos holandeses.
Mas o que é que acontece? Vocês sabem que quando ele nasce, nós estamos sobre o tempo da União Ibérica, ou seja, a coroa portuguesa foi unida à coroa espanhola, tínhamos um rei, e na verdade a Espanha era que dominava Portugal e não era bem uma união assim, de fato, né? Era como Portugal se sentia, ainda tinha memória do tempo que era independente e, portanto, vai almejar e alcançar a chamada restauração, né, a sua independência, em 1640. E aí o Vieira vai, nessa época, ele vai, sai de Salvador com até o filho do governador, do representante do rei, a maior autoridade de Salvador. Ele vai para saudar o rei, declarar o rei Dom João IV, declarar a sua lealdade e tudo. E nessa brincadeira ele vai se tornar o mais famoso pregador da corte, porque o rei se encanta com a sua capacidade de oratória, sua retórica e a sua convicção, a sua firmeza. Então ele se torna alguém ali que, no reinado de Dom João IV, né, vai até influenciar e nesse reinado, olha o que é que ele vai fazer. O que é que ele é? Ele não só é o maior pregador da corte, né? Ele também vai ser um conselheiro íntimo do rei. O rei dá muita bola para ele, vamos dizer assim no popular. O rei o nomeia para missões diplomáticas. Ele é o representante de Portugal em questões econômicas em várias cidades da Europa: Paris, Amsterdã e Roma. Três das mais importantes cidades já naquela época, né? Então ele se torna uma espécie de diplomata, alguém que tinha plena confiança do rei. Ele vai ser também um defensor dos direitos de judeus e cristãos novos. O que eram os cristãos novos? Judeus vocês já sabem. Os cristãos novos eram aqueles cristãos que eram judeus originalmente, de certa maneira meio forçados para viverem bem, para fugir das perseguições. Eles declaram então, se convertem, mas uma conversão que gera desconfiança, porque as pessoas dizem, mas ele era judeu antes, e fica sempre aquela desconfiança que... Mas os judeus, eles tinham um trânsito e tinham famílias muito ricas, e o Vieira é extremamente prático, ele é como uma espécie de um político também, né? Então ele vai defender os direitos dos judeus porque ele entende que esses judeus são a força motriz do desenvolvimento econômico. Ele é muito pragmático. Por isso que ele fala para o rei que atraia, né, as famílias judaicas para Portugal, porque eles tinham sido, na verdade, expulsos, alguns assim, até para vir para o Brasil, né, para fugir ali daquele ambiente adverso e tentar a sorte em outro lugar. Então ele propugna isso para o rei. E por conta da sua influência, o rei termina por criar a Companhia Geral do Comércio do Brasil, uma espécie de Companhia das Índias, né? Nossa, né? Nos moldes da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Muito bem. O que é que acontece? O rei vai morrer, ele vai, a partir daí, perder o seu espaço, né? Ele vai perder seu espaço, ainda chega a influenciar a regente que fica no lugar, mas termina não ficando bem com os sucessores, com o sucessor. Então ele sofre um pouco e ele também briga com a própria Companhia de Jesus, né? Que ele é jesuíta. E pelas suas posições muito firmes, termina dando um cargo para ele, para meio que se livrar dele. De lá ele vem, volta para o Brasil. De 1653 a 1661 ele tem uma atuação missionária no Maranhão e no Grão-Pará, mas também não só como alguém que vai à linha de frente, mas também como alguém que é uma espécie de supervisor, né, dos jesuítas. E algumas das decisões dele por conta da sua grande capacidade, né, as suas ideias políticas, elas têm repercussão na corte, e muitas das suas resoluções terminam
atingindo também outras ordens religiosas, não só os jesuítas. Então ele é um camarada extremamente atuante, né? Um homem prático, um homem pragmático. Ele não vive no mundo das ideias, escrevendo como se imagina assim, né? Num certo estereótipo. Ele era alguém que fazia do seu púlpito, né? Realmente uma tribuna para as questões do seu tempo. E lá no Maranhão é quando ele, lá no Maranhão é o período em que ele entra em conflito com os colonos, porque os colonos querem, né, escravizar os índios. É mais prático para eles pegar, fazer incursões no mato, capturar índios e tentar transformar os índios em escravos. Vocês sabem que isso foi bastante problemático no Brasil, e os jesuítas em geral, eles eram contra isso. Eles queriam que ficasse a cargo deles os índios e que só fossem escravos os índios que entrassem em guerra, fossem belicosos e fossem capturados porque estavam resistindo ao avanço, né, do homem branco. Mas aqueles índios que recebessem bem, não. Eles queriam que passassem ao, digamos assim, ao cuidado dos jesuítas. E isso, nas questões políticas, nesse vai e vem, terminam conseguindo, fazendo pressão para que ele saia, né, desse cargo, aí em 1661. Ele foi sebastianista, o que significa que, vocês sabem que Dom Sebastião morreu em 1580, né, em Alcácer Quibir, em 1578, melhor dizendo, e ele primeiro atribui assim, ele faz algumas profecias em que ele vai ser influenciado, né, pela sua própria leitura da Bíblia, sua própria interpretação personalizada da Bíblia, mas também por um poeta que se chamava Bandarra, e que compunha trovas, isso de 1540 para trás, no século anterior. Esse Bandarra fazia profecias em forma de versos, e ele fazia essas profecias, terminou com a morte de Dom Sebastião, o pessoal começando a achar que as profecias de uma volta, de uma formação do Império Português, de um rei que era chamado o Encoberto, né? O Encoberto, e ele viria e faria uma espécie de império mundial. O Vieira adere a essas ideias, tem a influência dessas ideias, refina com o seu próprio pensamento e outros textos, e começa a escrever, e escreve profecias. Ele começa a escrever profecias, algumas delas se perderam. Claves profetaram, por exemplo, não temos um texto completo, e outras, História do Futuro, chega a ser 3 obras. Então ele era alguém que achava que, primeiro ele atribui a Dom Sebastião, depois ao próprio Dom João IV. Quando o Dom João IV morre, ele faz uma interpretação das escrituras achando que o Dom João IV vai voltar. Depois ele atribui isso a outro rei, o rei sucessor, e assim vai. É muito interessante essa figura, né, do Vieira. Eu, particularmente, acho um dos mais importantes. E que vale a pena assim, ler a obra inteira dele. A gente nunca se arrepende, né? É um banho de cultura completo. Bom, então ele chega a ser condenado pela Inquisição. Vejam, os jesuítas os jesuítas são meio polêmicos, vocês sabem, né? Até agora mesmo, no presente momento da igreja, os jesuítas eles são muito autênticos. Eu vou chamar assim de autênticos. Eles foram muito autênticos. Eles tinham preceitos próprios. Eles tinham quase uma igreja independente dentro da igreja. E isso daí veio desde o início, né? Com o Inácio de Loyola, o fundador, que era bem hierarquizado, né? Tinha uma disciplina verdadeiramente militar, exercícios e tudo. Os jesuítas, as outras ordens veem que os jesuítas, que são relativamente novos na história, né? Eles são criados no século XVI, e eles começam a se expandir, né, por conta do próprio Império Português, laicar. Eles se expandem, e as outras ordens têm uma rivalidade com eles. E aí o Vieira, com as suas profecias, deu um mote para que, por exemplo, os dominicanos eram inimigos. Ele vai ser interpelado pelo Tribunal da Inquisição por heresia, digamos assim, pregar
atribuir a outrem, né, que não fosse o Jesus, essa ideia de ressurreição, por exemplo. Mas é interessantíssimo porque na defesa que ele faz de si mesmo, no Tribunal da Inquisição, ele não se coloca na defensiva, não. Ele insiste insiste que os inquisidores é que estavam errados. Ele não baixa a bola. Mas não chega à fogueira, claro. Ele vai ser, digamos assim, preso, condenado na seguinte maneira. Ele fica numa casa lá dos jesuítas sem poder sair. Isso ele passa mais ou menos 3 anos em uma, depois vai para outra. Depois ele é liberto, assim, mas não pode abrir a boca, não pode pregar, ele é proibido também de pregar. E só em 1668 é que ele volta a poder pregar. Porque nas pregações dele, ele defendia os judeus, era uma questão muito séria naquele tempo, né? Ele defendia os judeus, ousadamente defendia os judeus, mas a gente vendo historicamente ele tinha razão. Mas ele toma ele tem algumas ideias bastante polêmicas. Por exemplo, no tempo em que os holandeses tinham dominado Pernambuco ali, ele chega a defender que Portugal, olha, está sendo muito custoso, né? É melhor largar, deixar para os holandeses mesmo, né? Entrar num acordo aí que a gente tem alguma vantagem, porque está sendo muito caro assim, manter essas terras. E por isso, realmente, ele arranjou muitos inimigos, né? Como entreguista e tudo. Mas era alguém que tinha uma lucidez. Até ele tem um sermão, que é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, em que ele fala mais do ponto de vista de quem está em Salvador, em que realmente ele faz uma exortação a Deus para que os holandeses sejam derrotados, porque a vitória dos holandeses seria a derrota de Deus, né? Como se Deus pessoalmente fosse derrotado. Esse é o Vieira, né? Extremamente complexo. Então, em 1669, ele vai a Roma. Ele vai a Roma e ele vive lá em Roma por 6 anos. E lá em Roma ele também chega e ele já vai encantar o Papa com a sua retórica. Ele sabia muitos idiomas, ele vai encantar o Papa, vai influenciar o Papa, vai conseguir do Papa. Ele é um inimigo da Inquisição de Portugal. E por conta assim, da instância dele junto ao papado lá, ele consegue que a Inquisição seja suspensa em Portugal. Ele, na verdade, é abolida. Depois é que ela é restaurada. Mas ele suspende Portugal. Ele consegue, por exemplo, que ele só se possa submeter direto ao tribunal papal, para evitar a perseguição pela qualquer autoridade portuguesa, inclusive eclesiástica, né, no nível de Portugal. Então, o Vieira é interessantíssimo, né? Em 1675 ele retorna a Lisboa. Veja, quando ele obtém essa garantia, quando você tem nesse intervalo aqui, né, ele consegue, é interessante isso, né? Em 1681 ele retorna à Bahia, esperto, né? Veja que coincide com o ano em que a Inquisição é restaurada. Então ele preventivamente alega saúde e cai fora de lá, vem para o Brasil de novo, né? Sentindo mais longe daquele poder, daquelas intrigas até palacianas, intrigas eclesiásticas, né? E a partir de então, a partir de 1688, ele vai organizar, né, a sua obra, ele vai terminar as suas profecias, vai organizar suas cartas, editar seus sermões para fazer um volume e para publicar. Então ele vai ter um final de vida um pouco mais tranquilo. Foi muito polêmico por onde ele passou, né? Assim, esse é o nosso Vieira, essa é a sua biografia. Bom, alguma coisa sobre a estrutura dos sermões, porque de tudo que ele escreveu, o que vai interessar para a literatura propriamente dita são os sermões. Aquilo que foi feito com outra finalidade, não deveria ser uma finalidade estética, mas pela sua qualidade imensa, né, ela passou a esse campo aí. Teve a estrutura clássica, os sermões de Vieira, né? Eles procuravam convencer tanto pela razão quanto pela emoção. A retórica dele era muito, muito forte. É caracterizada pela unidade do assunto, conforme o próprio Aristóteles já. Aí isso ele pega de Aristóteles. Veja, a cabeça dele é muito complexa. Ele usa, né, valores medievais, mas ele não
não usa para combater, ele valoriza tudo que vem do passado, né? Ele tem uma cultura clássica também muito forte, é um homem que vem depois, né, de tudo isso, do Renascimento, então ele pega o melhor dos dois, ele não tenta negar nada. A circularidade do desenvolvimento, o tempo todo, né, ele vai retomando os mesmos argumentos, mas sendo que acrescentando, né, fazendo uma progressão textual muito boa. Então ele vai, pega as premissas e vai até o fim. Quando ele fala no Sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele pega vários tipos de seres aquáticos, um tipo de peixe, os polvos, né, o polvo, e a partir daí ele vai sempre voltar para tipos humanos, fazer crítica à sociedade a partir daqueles seres naturais, até o fim do sermão. O sermão tinha a divisão em 5 partes, tem o tema, o introito, o tema, ele pegava uma passagem da Bíblia para, digamos assim, seria o gancho, né? O gancho. Depois o introito, então o sermão é exposto de maneira que todos, de maneira geral, para todos que irão ouvi-lo, ele já dá um avanço ali sobre o que vai tratar, né? Vocês vejam que a estrutura da redação de vocês tem essa influência aí, clássica. Depois a invocação, aí se nós não temos mais nas nossas redações, né? Ele vai pregar e ele vai pedir ajuda e inspiração divina, como os antigos faziam com as musas, né? Camões e tudo. A argumentação, certo? Em que ele vai usar sempre exemplos bíblicos, e ele utiliza o método parenético, ou seja, é aquele método que procura antecipar a contestação. O que pode ser dito contra isso? Então, ele vai imaginar tudo que pode ser dito e ele vai esgotar as possibilidades de contestação. Ele já vai se antecipar, certo? Para que ninguém tenha a possibilidade de... Então, os sermões eram longos, sermões muito longos, né? E, finalmente, a peroração, quer dizer, uma espécie o arrodeio para fechar ou epílogo, né? Então o pregador faz uma conclusão de tudo que falou e ressalta os fatos mais importantes da pregação. Alguns dos sermões, né, principais, o sermão do 14º do Rosário, que ele prega dirigindo-se a negros, de uma irmandade de negros, e ele vai fundo aí nessa questão da escravidão, na justificativa ou não da escravidão, né? O sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, esse sermão é famosíssimo porque ele exorta a Deus, chama a atenção de Deus e diz assim: onde é que você está? Você vai deixar esses caras aqui, vai deixar os holandeses entrarem nas igrejas, pegar as suas imagens, pegar a imagem da sua mãe, né? Ele é muito, assim, beira o desrespeito, mas na verdade ele está querendo falar não para Deus, ele está querendo falar para os ouvintes, para que tivessem para aquele público, né, dos portugueses, dos brasileiros ali de Salvador, que tivesse força para derrotar os portugueses. Ele estava exortando essas pessoas. Então o artifício retórico dele digamos assim, chacoalhar, né, o próprio ego divino, por assim dizer. Temos o Sermão dos Bons Anos, também famoso, Sermão do Mandato, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, aquele que eu já falei, né, que ele vai pegar a partir das figuras aquáticas, né, falando sobre as características humanas e a sociedade. O Sermão da Quinta Dominga da Quaresma e o Sermão da Sexagésima. Esse Sermão da Sexagésima é o sermão importante, porque é um sermão metalinguístico, é um sermão sobre sermões. Né, sobre sermões. Ele teoriza como se deve fazer um sermão, né, para pregar bem e obter uma eficiência. Mas nós não vamos ver hoje, vamos ver alguns trechos a partir de agora de sermões. Tá? Vamos ver um trecho daquele sermão que ele prega aos negros, diretamente para os negros. Porque a questão era a seguinte, né? Os negros religiosos, os negros que aderiram ao cristianismo, tinham aquela expectativa. E ele vai justificar, ao mesmo tempo ele vai massagear o ego dos negros, dos escravos, e meio que justificar a condição deles, né, certo? E ele vai valorizando e ao mesmo tempo vai
pregando um conformismo. É meio complexo isso aí, porque quando ele estava no Maranhão e os colonos queriam escravizar os índios, na defesa que ele faz dos índios, ele diz assim, olha, por que vocês não pegam e não importam? Não trazem negros, certo? Para que tornar mais um povo escravo? Tragam negros. Ele defendia que o negro continuasse sendo escravo. Mas veja como é que ele se refere aos negros para, digamos assim, consolá-los, né? E ele diz assim, em um engenho, que era onde os negros trabalhavam, o engenho mesmo, né? Sois imitadores de Cristo crucificado, falando para os negros, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. Paixão aí, pessoal, é o sofrimento, o pássio, né? A sua cruz foi composta de 2 madeiros, a cruz de Jesus, e a vossa, em um engenho, é de 3. Porque você tem aquele formato, né? Os negros saíam girando, né? Você tinha assim, uma espécie de cruz deitada e tinha o eixo, né? Então esse seria o terceiro, tá? Que era do engenho, em que eles giravam lá e passavam o dia todo como fosse um animal, né? A sua cruz, a cruz de Cristo, foi composta de 2 madeiros e a vossa, dos negros, em um engenho é de 3. E aí ele vai sempre nessa retórica, sempre pegando as anáforas. Cristo despido e vós despidos, portanto iguais. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Eles mandam, os patrões, né? Eles mandam e vós servis. Eles dormem e vós velais. Eles descansam e vós trabalhais. Eles gozam o fruto de vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalhos mais doces que os das vossas oficinas. Claro, era o açúcar, né? O açúcar dos engenhos, a cana-de-açúcar, o ciclo que eles estavam. Não há trabalhos mais doces que os das vossas oficinas. Quer dizer, das oficinas não é que o negro tivesse uma oficina de veículo, não, pessoal. Das oficinas, lugar de trabalho, certo? Mas toda essa doçura para quem é? Sois, negros, como as abelhas, de quem disse o poeta Virgílio, poeta latino, sic vos non vobis melificates apes. Assim, vós, mas não para vós, fabricais o mel, abelhas, certo? Porque assim o negro era como a abelha, ele fazia a coisa mais doce que tinha, que era o açúcar do engenho, altamente valorizado no mercado internacional. Eles que produziam mel, mas eles não produziam para eles mesmos. Isso aí, esse artifício retórico da época muito, muito forte, né? Do vós, que hoje em dia está praticamente extinto no dia a dia, mas para o sermão, o vós era muitíssimo usado naquela época. Então ele se refere aos negros assim. Muito interessante esse sermão, né? A ideia central aí ele faz a equiparação dos sofrimentos dos escravos ao sofrimento de Cristo na cruz. Mas também, ao mesmo tempo que ele vai valorizando os negros, vai dizendo que os negros são verdadeiros heróis, os negros sofrem como Cristo sofreu, e ao aproximar de Cristo, estão dizendo assim, olha, vocês têm todos os méritos, então vocês vão ser salvos. Aguentem, porque vocês vão ser salvos. Por isso que o Vieira, né, é tão assim, ele é uma figura complexa. Não adianta nós querermos condená-lo, né, com os valores de hoje, já consolidados hoje. Porque ele era um homem do seu tempo. E ele foi até bem além do seu tempo pela capacidade que ele teve de enxergar, né, algo como mais complexo. Não ficar naquele rame-rame e sem uma justificativa. Vamos para outro sermão. Esse sermão é o sermão do bom ladrão. Veja como é interessante. Ele faz uma crítica social fortíssima. Por quê? Ele vai, né, vamos para a ideia central aí embaixo. Os pequenos ladrões são castigados, mas os grandes ladrões ficam impunes. Por quê? Porque eles são poderosos. Então ele vai pegar exemplos e mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos do passado,
né? Vamos ver aí esse trecho. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar, para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título, são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões. Veja como é forte, ele estava mexendo com gente muito poderosa, né? Ou o governo das províncias. Ele não vai ao ponto de acusar o rei, né? Mas assim, aquele a quem o rei confia. O rei nomeia o camarada, designa o camarada e o camarada rouba, né? Então, não são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões, aqueles ladrões comuns, roubam um homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco. Estes furtam sem temor, nem perigo. Os outros, os comuns, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Olha só como ele usa figuras, né? Essas inversões de palavras com um efeito retórico muito forte. Outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens. Vocês sabem que o Diógenes foi aquele cínico, né? Filósofo cínico que andava dentro de um barril. Vocês sabem disso. Diógenes viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça, né, levavam a enforcar os ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. Ditosa a Grécia, que tinha tal pregador, e mais ditosas as outras nações, se nelas não padecera a justiça as mesmas afrontas. Ou seja, está dizendo que aquilo que acontecia na Grécia acontece nas outras nações. Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolinar: non cessat simul furta, vel punire, vel facere. Não sei se é facere ou facere, né? Isso é latim e eu não falo latim. Mas ele quer dizer o seguinte: Seronato está sempre ocupado em duas coisas: em castigar furtos e em os fazer. Porque Seronato era um homem poderoso de Roma que ao mesmo tempo era encarregado de fazer, de condenar, né? Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Ele condenava os outros porque era como se ele tivesse inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Então, veja, alguém que escreve isso nesta época e sabendo que havia autoridades lá assistindo aquilo, e vai um padre, traz essa questão, né? Esse padre é realmente um padre corajoso, certo? Corajoso. Embora ele esteja falando em tese, né? Mas certamente ele não faria isso se não tivesse, no mínimo, alguém ali da audiência, alguém da comunidade poderoso que pudesse ser atingido por isso. Isso fez sair de um canto para o outro, essas transferências, vai para lá, vem para cá, muitas vezes foram motivadas por perseguições pós, né, pregação de Vieira. Ele obtinha a admiração de Papa, a admiração de rei, mas outros que estavam ali do lado ouvindo isso. Imagina um assessor
de Dom João IV ouvindo uma coisa dessas, né? Aqui nós temos um trecho do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? A partir da figura do polvo, ele traça, né, essa série de metáforas, né, vai fazendo uma atrás da outra, dentro da ideia central de que os atributos que o povo tem de se mimetizar, né, são comparáveis à dissimulação dos homens, os homens falsos, hipócritas, traidores, certo? Então, a partir disso, ele vai atingir os homens, quer chegar aos homens. Está lá no seu púlpito, na sua igreja. Padre perigoso esse aí. Então, ele diz assim: o polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge. Uma metáfora, né? Com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela, né? Os tentáculos, os raios. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da igreja latina e grega, eu creio que são São Jerônimo e Santo Agostinho. Ou melhor, Santo Agostinho e São Jerônimo, se não me falha a memória, né? Testemunham os dois grandes doutores da igreja latina e grega que o dito polvo é o maior traidor do mar. Então veja aqui, eu vou voltar um pouco. Veja, eu chamo a atenção aqui para a pontuação, olha, vírgula, ponto e vírgula, porque existe uma pausa até aqui diferenciada. Daí para frente, do ponto e vírgula em diante, você tem a mesma estrutura, um paralelismo, certo? E aí você vai marcar esse paralelismo depois uma pausa menor, parece uma estrela, depois uma pausa maior, então ponto e vírgula. Isso é mais difícil de usar, mas vocês prestando atenção nos bons exemplos, vocês vão pegar o jeito. Vamos seguir, né? Nós estávamos aqui, né? Aqui, ó, um trechinho aqui do mar. É o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo, primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas as cores, de todas aquelas cores a que está pegado, né? Colado. É meio que espanhol, pegado. As cores que no camaleão são gala, no polvo são malícia. As figuras que em Proteu são fábula, no polvo são verdade e artifício, ardil. Se está nos limos, faz-se verde. Ou seja, no lodo, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Veja a pergunta retórica, né? Pergunta retórica. Ele vai responder. Sucede que outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado, e o salteador, outra metáfora aí, o polvo igual um salteador, um bandido. E o salteador que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas, ou seja, Judas seria tão traidor, seria mais traidor do que o povo é, não fizera mais. Judas não seria capaz, porque Judas não fez tanto. Judas abraçou a Cristo, assim como o povo captura uma presa. Mas se Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O povo é o que abraça e mais o que prende, ou seja, ele vai além de Judas. Ele abraça e prende. Então, a parte, você veja que sempre tem a Bíblia, né? E dessas passagens bíblicas, ele vai tirando
lições e lições e lições. Vai atualizando com o seu contexto, o contexto dos lugares onde ele vivia, onde ele atuava, né? Para fazer essa crítica muito forte dos costumes, a crítica social, a crítica aos tipos humanos. E de uma forma muito mais refinada do que, por exemplo, numa peça de teatro. Embora, claro, cada um tenha né, tenha os seus recursos. Né? Então a gente pode dizer aí, né? Os atributos do mimetismo do povo são comparáveis à dissimulação dos homens traidores, certo? Ou de outra maneira você pode dizer, o povo simboliza os homens traidores, os homens perigosos, os homens hipócritas, os homens falsos, por assim dizer. Então, pessoal, é isso. Vocês veem que é um autor riquíssimo, assim como já o era o nosso Gregório de Matos. Mas eu particularmente gosto de ler Vieira porque ele nos ensina coisas da vida, digamos assim, né? Eu considero, poxa, se os padres de hoje tivessem esse tempo primeiro, porque realmente para escrever os sermões daquele tamanho era preciso que as missas demoravam muito mais. Mas o fato é que ele consegue, né? Ele consegue nos levar, ele tem uma eficiência retórica fantástica, fantástica, excelente, né? Ele não diferencia a literatura da vida, a literatura para ele é vida, era o que ele fazia no dia a dia, era a missão dele. Então, Vieira, para mim, ele não é só alguém da literatura, ele é como se fosse um mestre de vida. E como ele tem muitos sermões, eu não os li, eu li quase, vamos dizer assim, em termos dos 200, as centenas de sermões que ele tem, a gente fica dizendo, puxa vida, leia as obras completas de Vieira, o quanto de sabedoria a gente não ganharia e o quanto de erudição nós não ganharíamos. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Nós estamos terminando o Barroco. Nós vamos ver arcadismo, tudo visando a nossa A8. Né? Estou preparando, né, a A8 com muito carinho para vocês, certo? E eu creio que se a gente seguir o bom caminho, o livro de vocês é muito bom. Né? Aqui eu dou uma linha geral, uma leitura bem mais ampla, mas o livro de vocês tem coisas que eu não disse aqui e que são importantes também para vocês criarem, além das pesquisas que fizerem, internet, além do que vocês possam assistir no YouTube, eu concito-os, né, a que leiam o livro em primeira mão, o livro de vocês. Vamos, na próxima aula, já ter disponibilizado um exercício e vamos prosseguir aí na teoria do arcadismo para, em seguida, fazer uma bateria de exercícios com tudo, né? Com tudo que nós vimos até agora, inclusive voltando, né, desde as origens da literatura portuguesa, certo? Desde as origens da literatura portuguesa, sempre relacionando com o último, mas é importante vocês terem essa ideia de evolução. Para não me alongar mais, eu deixo aqui o meu abraço e peço que vocês realmente leiam o livro e acompanhem atentamente, porque a nossa A8 ela está sendo feita com muito carinho, pessoal. Um abraço.